Olá, pessoal. Aqui a gente está no podcast Energia Estelar. Aqui é Marta Ueshi. Eu sou o Manx. Eu sou a Geisa. Estamos hoje com a Raquel e com a Onyx. Raquel, seja bem-vinda, Raquel Marinho. Obrigada. Raquel, e ela trouxe um presentinho tão gostoso, gente. Estamos agora fazendo uma ponte entre humanos e outras espécies. Que gostosinho. Novo mascote do podcast. Vai ter que vir toda a gravação agora. Viu, Onyx? também Agora você já é parte do nosso podcast. Combinado. A única coisa que eu gosto muito é sardinha. Por favor, providencie depois. Raquel, você quer contar um pouco da sua história Dragon de atender animais? Como começou tudo isso para você? Bora, vamos lá. Muito obrigada pelo convite. A minha história começa quando eu comecei a trabalhar com a Dragon. E eu conheci um universo fantástico. É claro que nada é por acaso. O dia foi o dia do meu aniversário. E aí eu fui indo aos poucos, mas a minha paixão é muito genuína, tanto pelos dragons quanto pelos animais. E eu usei todas as técnicas que eu já tinha, mas as que eu fui adquirindo em prol do bem-estar deles e do todo. Depois, a Liz, minha pequenininha, uma gatinha, fugiu e me colocou no ambiente de resgate de animais. Então, aí, todo gato rajado, que a Liz era uma rajada, me ligava e falavam, é a Liz, é a Liz. Então, nisso foram mais de 250 animais de resgate com famílias, sempre fazendo mesa para que a adoção seja boa. Muitas vezes perguntava para eles, da maneira com que eles respondem, se eles querem ir para aquela família ou não. E é fantástico. A comunicação com eles acontece de uma maneira inacreditável. Aqui todo mundo é gateiro, né? Até o Dori. E como que você sente essa conexão entre humanos e gatos, assim, que você tem visto de tantos resgates? Olha, muitos deles querem só amor, assim como a gente. Então, a linguagem universal, na minha percepção, é o amor, e isso você consegue passar com vibração. Quando você se comunica pelo coração, eles trazem muito claro o que eles querem. E eles escolhem realmente a família, mostram com pequenos sinais o que querem e o que não querem. E a ligação é do todo, porque somos todos um. E isso, cada vez que a gente entende, põe luz e coloca isso em pauta, eles respondem dessa maneira. Deus. Maravilhoso, né? Ela já tá aqui olhando, falando, sim, é isso mesmo, mãe. Raquel, quantos gatos você tem? Como começou a sua conexão com os gatinhos? Porque eu sei que você também tem cachorro, tem gente que é aquela coisa, né, sou cachorro, sou gato, né, mas... Olha, isso começou muito, muito tempo atrás, que tem gente que tem o sonho de ser bem-sucedido, tem gente que tem o sonho de ter um carro, tem gente que tem o sonho de ser mãe. Meu sonho era ter um gato. E eu tinha 5 pastores alemães. E na primeira vez que eu trouxe um gato para casa dentro da blusa assim, não teve um bom final. E aí eu entendi que eu não poderia fazer isso enquanto eu não soubesse lidar com essa situação da melhor maneira possível. Hoje eu tenho 10 gatos e 4 cachorros. E essa daqui é uma das minhas xodozinhas, porque ela chegou num momento que eu estava bem fragilizada. E ela veio com o nome de Onyx, que é a dragona da estrutura. E realmente ela me dá uma grande estrutura para eu continuar. Toda vez que eu penso em desistir ou que falo, putz, porque as histórias nem sempre são bonitas, né? E todas as vezes que eu paro e penso, vou desistir, e ela fala, não. Que bonitinho. Geralmente pega na mão e fala, de jeito nenhum. Então, ela me dá força e estrutura para continuar com amor. Que bonito. Isso.
E é muito interessante, né? Porque, às vezes, até... Eu não sei se é nicho também, né? Mas gato é uma coisa que atrai, principalmente memes, né? De vídeo, foto. É o mais visualizado na internet no Brasil, né? É São mais os vídeos de visualizado gatos. vídeos de gatos, né? Então, é interessante porque, de uma certa forma, também tem uma conexão espiritual. Não é por acaso, né? Que os gatos têm toda essa conexão lá desde a Pérsia, onde apareceram, né, os primeiros gatinhos domésticos. E eles aprenderam a falar com a gente, né? De outras maneiras. Por exemplo, gatos não miam entre si, mas miam numa frequência que as mulheres escutam quando eles querem alimento e para os homens quando eles querem carinho. São frequências e tonalidades diferentes. Então, isso é fantástico, porque a gente se adapta a eles, sim, mas eles estão extremamente adaptados a gente e a mostrar o que eles querem e o que eles não querem. Para mim, na parte espiritual, eles fazem trabalhos incríveis. Muitas vezes nos atendimentos, porque eu tenho algumas outras, né? Tenho a Ônix, tenho a Atena, tenho a Ártemis, tenho nomes poderosos. Todas as deusas de gato. E quando eu estou fazendo um atendimento e a pessoa precisa daquela energia, geralmente o gato aparece, deita na mesa, ou então aparece na câmera para mostrar, olha, eu tô aqui. E a energia da Ártemis é tipo Marte, né? Do próximo ano. Vamos. Da Atena é tipo, busca o equilíbrio em você. E dessa pequenininha, vamos com a estrutura. Que legal. Acabou, né, o podcast? A gente vai aqui só. A gente pode contar da história do seu hibridismo? Pode. Pode. Então, aqui eu já conheço a Raquel há algum tempo, né? Já desde das mesas, né? A gente faz as mesas juntos. E tem uma parte que a gente não conta muito, porque é uma questão, né? Mas existem humanos híbridos. E no teste que deu antes... Você já tinha gatos naquela época, né? Já. Já tinha 4. Uhum. Já tinha uns 4 gatos. E aí, 5 gatos. E aí testou que ela era híbrida. E adivinha a híbrida do quê? Panda. Será? Né? Tipo, não. Híbrida de gato, né? Então, é muito interessante porque realmente isso é mesmo... Sem ela saber disso, já tinha essa conexão, né? Que você queria e que fazia parte e de um trabalho espiritual com eles, né? Exato. Porque algumas coisas eu não entendia. Por exemplo, mesmo a questão da visão, hoje eu acabei estudando bastante sobre comportamento e como eles vêm... Eu tenho baixa visão, eu não enxergo como vocês enxergam habitualmente. E eu enxergo da maneira com que os gatos veem. Então, cores para mim é diferente, distância para mim é diferente, exatamente como um gato. Como um gato. Então, que legal. Essa é uma coisa que... Tipo uma mulher gato. Não, é hibridismo mesmo. Então, algumas coisas que realmente vieram do DNA e está no DNA humano, mas trabalhando como um gato. Então, isso é o que a gente trabalha na mesa 5, na mesa 6, né? Dos dragões, e trabalha essa questão. E é muito interessante, porque quando apareceu isso, é que apareceu todo esse processo de cuidar de gato, dela sumir, né? Exato, dela sumir. Porque, inclusive, eu não tinha trazido isso para consciência. E quando testou gato, eu falei, que isso? Que coisa mais doida esses dragões. Tipo, eu até entendo o híbrido de sereia, né? Tipo, porque é mais visual, né? De você conseguir entender. Porque são aquelas mulheres que geralmente usam saia, não conseguem... Não é que não conseguem, mas se sentem desconfortáveis em calça. Geralmente ficam super felizes no mar. Isso seria um híbrido de sereia. Híbrido de elfo é extremamente engraçado, porque você olha e você fala, gente, esse daqui tem cara de elfo.
Híbrido de gnomo, mesma coisa. E tem vários tipos de hibridismo. E eu nunca tinha entendido qual era o meu. Eu falava, não sei, acho que eu não sou de nada, né? Acho que eu sou só um ser humaninho. E eu acho muito legal que eu acompanhei essa história da Raquel quando a gatinha sumiu, a gente fazendo mesa pra tentar achar, descobrir onde estava. E até de você chegar e até achar um gatinho do mato, né, no meio da história. Sim, porque isso aconteceu. Um gato selvagem mesmo, que veio de Goiás, num caminhão. Falaram, é um gato selvagem, que não sei o que. Primeiro é a Liz, né? Depois, no escuro, qualquer gato rajado é Liz. Sim. Aí falaram, não, é um gato selvagem, tá, não sei o que, ninguém consegue pegar. Falei, pô, como assim ninguém consegue pegar? E o Rodrigo, meu marido, começou a ficar meio neurótico com isso, porque ele falava, Raquel, você não enxerga, cara, como é que você vai subir em árvore, pegar coisas, assim, inimagináveis? Falei, não, relaxa, tá tudo certo. E nunca caí, nunca me machuquei, não aconteceu nada. E esse gato selvagem, eu simplesmente estendi a mão e falei da minha maneira com eles, né? Tipo, vem, tá seguro, tá? Pode confiar. E ele veio. Peguei ele no colo, tava todo estrupiado. O nome dele é Tony Clayton. Melhor é o nome de gato. Eu não discuto. Porque Tony, o Rodrigo queria Tony, e pra mim ele era Clayton. Porque, tipo, motoboy que estrupia todo e continua andando, pra mim pode se chamar Clayton. Aí eu falei, porque é isso, né? Tô todo estrupiado, tá tipo, não, tudo bem, vamos só comer um sachê. E ele tá com você. Tá. Aí tem o Theo, que o Theo é o arquétipo do herdeiro, né? O Theo é um negócio absurdo. O Theo tava com 6 pitbulls numa casa. Aí me ligaram falando, olha, o dono tá viajando, o gato caiu dentro da casa, ninguém consegue pegar. Esse gato é da pá virada e os cachorros estão ensandecidos. Eu falei, não vou invadir casa de ninguém. Se o dono autorizar por vídeo e por escrito, eu entro. O dono me ligou, autorizou. Eu entrei na casa com 6 pitbulls. Sozinha? Sem proteção? Uau, realmente. Você é uma... Com dragões. Sem proteção jamais. Mas entrei na casa, peguei o Theo. E eu sempre uso blusas que eu possa... Sim, esconder. Desde criança. Desde criança. Deixar eles seguros dentro do meu corpo. E peguei o Theo, saí com o Theo tranquilamente. E meu marido chorando na porta, falando, tipo, agora ela morre. 6 pitbulls, gente. Coragem. Na verdade, eu acho que é isso. E não tenho medo. Conexão. E eu conversei com eles e falei, relaxa, eu só vou entrar, pegar o gato e depois eu deixo comida pra vocês e tá tudo tranquilo. Eu entrei, peguei o gato, combinado é combinado. Deixei a comida pra eles, que foi um fígado bem gostosinho que eu fiz pra eles. Pronto, resolvido. É que a Raquel já tá nessa fase que é comunicação entre espécies, né? Então já... Aliás, se você quiser saber o que o seu gato tá pensando... Eu tava pensando nisso, assim, se funciona com cachorro, eu queria muito saber o que o George acha das coisas. O George, não o Jorge. Tem muita coisa que dá pra saber. Então, aí você já... Fala com a Raquel que ela pode te ajudar com o seu bichinho. Porque às vezes a gente precisa saber mesmo, né? Ele não tá gostando do seu carinho, não tá gostando como você pega ele, né? É importante você saber dessas coisas. Tinha uma moça aqui ali perto do condomínio também. Ela queria devolver o gato, porque o gato não parava de fazer xixi em tudo que era canto. Ela, vou devolver esse gato, que não sei o quê, nananã. Eu falei, eu vou devolver por quê? Qual que é o problema, né? Aí eu falei, posso ir aí na sua casa pra ver o que tá rolando? Aí cheguei lá e falei, então, só que do meu jeito, né? Cheguei, olhei pra ele, visualizei a imagem de conversando com ele, cheguei e falei, me dá um sinal do que você não gosta pra você tá fazendo essa pirraça toda. Ele simplesmente foi no armário dela e derrubou o perfume.
Eu falei, dá um fim nesse perfume. Ah, não, é um Prada, que não sei o que. Eu falei, faz o seguinte, tira esse perfume, deixa 20 dias sem da casa, não usa. O que vocês acham que aconteceu? Parou de fazer. Uau! Né? Então, gente, se precisarem de cheiro. apoio, de apoio qualquer coisa que tá acontecendo com o seu gatinho ou com o seu cachorro. Sensacional. Pô, ele não odiava aquele fedor, então vamos deixar... Na cabeça dele, aquele perfume estava muito além do que ele poderia administrar. E foi assim, olha, aí, claro, você também precisa interpretar os acasos, né? Porque ele poderia simplesmente ter ido lá e derrubado o negócio. Não, mas o que os dragões têm falado, principalmente na mesa da Nova Terra, né? Que tem a ver com a gente começar realmente a cocriar e entender melhor os outros reinos. Então, tá tendo esse processo. E achei legal porque você tem essa conexão muito forte com eles. Eu queria trazer as histórias da Raquel exatamente por isso. E eles, acho que o maior, como se diz, o maior recado que eles deixam para mim é o estado de presença. Você tá aqui e agora. Você não vê o gato, tipo, com ansiedade, normalmente, né? Pensando no futuro e tal, não sei o quê. Não, ele tá ali, te trazendo para o presente todo instante. E o quanto disso é importante, né? Porque aí você consegue perceber essas sincronicidades. Você consegue entender que muitas vezes você chegou atrasado, não porque... Putz, nossa, cheguei atrasado. Não. O que será que teria acontecido se eu tivesse forçado tanto para chegar no tempo? Certo. Né? Então, isso é impressionante. É a gente ver o melhor dos cenários, independente do que aconteça, e estar presente para entender os sinais. E aí, GG, seus gatos... Nossa, ela, né, colocando o nome dos gatos, Atena, Theo, não sei o quê. Aí eu tô pensando no meu, que chama Demônio. Vaquinho, Demônio. Agora tem o Cheddar. O Cheddar. São 3. São 5. 5 gatos. O bebê, o Tiguinho, o Demônio, o Vaquinho e o Cheddar. E cachorros? O George. O George. Eu tenho o Chico e tenho a James. Muito Um chique. gatinho e um cachorrinho. Eu só tenho Boris, gente. Boris que vale por 10. Então. Sim. Ai, ai. E é até engraçado, porque eu também queria um gato, né? E era igual você, só que eram 2 pastores. Eu pensei, ai, nunca vou poder ter gato. E dizia que o gato roubava a alma. Minha avó falava um monte de coisa desses aspectos, né? Então, a gente também tá quebrando um padrão, né, da visão sobre os gatos muito importante, porque o gato preto que dá azar, né, ou o gato que vai roubar, sei lá, o demoniado, né? Ou então, que gravidez não pode ter gato. Gravidez não pode ter gato. Nossa, eu nunca tinha ouvido essa. Tem muita gente que quando descobre que tá grávido, joga o gato na rua. Ou dá para adoção. Porque tem um estigma de que se você tiver gato, se você tiver grávida, você não pode ter gato. Não, é só você tomar as vacinas e ele também. Tipo, só. E eles cuidam de bebê, que é um negócio absurdo. Absurdo. E a Onyx quer falar alguma coisa? Onyx, algum recado para todo mundo? Vamos ver. Me dá dreams. Pode falar. Tem um recado pra gente, Onyx, para 2026. Falar mais presença, mais sachê. E vejam sempre o lado bom das coisas. É, isso aí. Porque eu acho que a gente tem que ser um pouco gato na vida, né? Eu aprendi muito com o Boris nesse sentido de... é o meu tempo, é o meu espaço.
Porque cachorro tem muito essa coisa de agradar, né? De às vezes o pessoal maltratar e ele voltar a logo em seguida já querer dar atenção. E o Boris não. O Boris, ele me ensinou uma coisa muito que é a coisa da autoestima, assim. Boris, quando ele não tava legal com a gente, ele fica assim... Não tô legal com você. E ele faz questão de mostrar que não tá legal. Isso é muito legal você trazer, porque a gente também entender os nossos tempos, movimentos e sensações. Porque não adianta a gente falar que, não sinto raiva. Não, vai lá, sente a raiva, passa por ela. Não deixa ela se remoer. Né? Eles transitam entre essas emoções sem esse julgamento. Eu acho que essa é uma grande lição, né, Onyx? Sem esse julgamento. Vai, passa pela dor, passa pela raiva, passa pela alegria, porque tudo passa. Sim. E tá aqui em cada momento presente. E pra você, tem essa distinção de comportamento e cor do gato? Tem. Então não é uma coisa que... Não, isso é genética e física. Olha só, interessante. Então os amarelinhos são mais endemoniados mesmo? São. São. Geralmente, quando tem traço de amarelo ou laranja, é uma espécie um pouco mais antiga e um pouco mais selvagem. Então, eles vão buscar realmente mais estímulos. E se você deixa muito monótono, ele vai procurar mais estímulos. Vai dar uma estimulada. Então, sim. A sua cortina é um estímulo. O seu pé dormindo, quando está dormindo, é um estímulo. Então, sim, os pretos geralmente são muito amorosos, mas eles são mais no tempo deles, assim como os cinzas. Tipo, my time, my space, go back. E os frajolas são dessa maneira. Fofinhos. Ou completamente malucos. Então, tem esses dois. Gente, a frajola eu acho muito legal, que é o gato de fraque, né? Tá sempre pronto. Tá sempre pronto pra sair. E a rajada, geralmente, é bem parecida com o laranja, porque tem tons de laranja para fazer o cinza. Ali no DNA deles também tem essa mistura. E as escaminhas ou tartaruga, mesma coisa. Então, são graus. O comportamento, geralmente... E o branco é aquela paz, geralmente. E as gatas tricolor, geralmente gata é tricolor por conta dos cromossomos, elas são muito doces e muito bravas. Então... por isso que lá em casa o Felipe não pega fêmea. Ele fala, vai dar treta. Ele fala, vai dar treta. Então só tem macho lá em casa. A fêmea é dominante. Entre eles... Precisava ter uma fêmea pra pôr ordem lá. Mas os machinhos lá são tudo bobinho, tadinho. Se você colocar uma fêmea lá... Vai dar treta? Não, vai mudar. Vou pôr uma fêmea lá pra ver o que acontece. Vai mudar. Pergunta pra Raquel se tem uma Tem. adoção. Sempre tem. Já pergunta se ela quer uma casa nova. É isso. Que legal. Tem. E eles têm uma missão com cada grupo, família, Sim. porque eu percebo que a personalidade deles tem muito a ver com a casa onde eles moram, né? Sempre. Na minha percepção, assim como todos os humanos, como todos os seres, a gente tem uma missão, tem um propósito, e quando a gente parte, a gente deixa uma bênção. Então, por exemplo, a missão da Liz foi me colocar dentro do meu propósito. Né? Sem dúvida. Porque se não fosse
ela ter saído, eu jamais iria para esse âmbito dos resgates, continuaria com os 5 sim, mas continuaria dentro daquele piloto automático, né? Não tão conectada com o todo. E sempre quando um animal parte, eu faço aquele exercício que a Ana Vidal ensina, que são 3 perguntas muito simples, né? Que com você eu aprendi e deixa vir a resposta. Te agradeço por, me perdoo por, nos 2 âmbitos, né? De você e do outro, do animal, da situação, sempre colocando isso em palavra. Porque quando você faz esse exercício, você entende qual é a missão, você entende qual é o caminho, qual é a bênção. Então, por exemplo, quando a minha avó morreu, eu tive bastante dificuldade de lidar com isso. E esse é um dos meus maiores desafios aqui, lidar com as perdas e com a morte. Isso pessoalmente, isso é extremamente íntimo. Mas, e eles me mostram que essas passagens, elas são só passagens, né? E quando um deles parte, ou alguém parte, nos deixa um presente. Então, minha avó me deixou a bênção da coragem, que foi uma coisa que quando ela estava indo, ela falou, você tem muita coragem. Eu falei, será? E aí, quando eu me questiono, eu lembro dela passar a mão no meu rosto e falar, você tem muita coragem. Né? Então, e todos eles tudo, né? Não é só animal, humano, é tudo. Tem essas 3 fases, né? De vir aqui, te colocar um desafio, te colocar um propósito, te colocar um questionamento e te deixar algo. Porque a gente, de novo, a gente é tudo a mesma coisa. E é interessante essa parte que você fala da partida, porque às vezes eu vejo que tem muita gente que sofre mais com a perda do animal, às vezes, do que alguém próximo, assim, né? E às vezes a pessoa se sente muito mal, por isso ela fala assim, nossa, mas eu tô sofrendo muito mais do que, sei lá, quando foi não sei quem. Mas é porque o animal, ele tem uma coisa diferente nessa parte quando ele parte, né? Porque o animal estimula na gente o amor incondicional. E aí, quando você... amor incondicional? Olha isso aqui, ó. Olha só isso. E quando a gente pensa que perdeu o amor incondicional, a gente se sente frustrado. Né? E muitas vezes a gente não consegue ter amor incondicional pelo humano. Não. Por isso que às vezes é mais fácil as terapias com a ecoterapia, né? Exatamente porque às vezes a pessoa ela se conecta mais primeiro com o animal e para depois começar a fazer essa parte com humanos, né? E eu tenho visto muito isso, principalmente o cavalo é um capítulo à parte que é sensacional. Mas o que eu tenho visto recentemente, tenho feito alguns experimentos, vamos dizer assim, é o trabalho dele com crianças com transtornos de autismo, TOD, coisas assim. E o quanto né? E quanto disso é importante, porque traz muito a noção da presença e de você respeitar algumas coisas. Todos nós temos limitações, né? Todos nós. Então, como que você vai encarar a sua limitação? Você vai bater de frente para sofrer ou você vai acolher, acatar e viver da melhor maneira possível? Acho que ela está dizendo o recado, né? Relaxa. Eu tava lendo um post sobre golfinhos, né? Que a vibração deles altera como
altera as nossas vibrações neurais para que o sistema se reorganize, e para quem tem alguma divergência, alguma questão para ser tratada, é um tipo de tratamento também, né? Então, já que a gente está nessa vibração siriana, como você vê essa relação da vibração dos gatos, de outros animais, né, com os tratamentos? É o mais provável, né? Então, por exemplo, o meu irmão e a minha nora nadam com golfinhos e baleias na Nova Zelândia. E é impressionante mesmo a forma com que eles tratam. E esse ronronar também, se você medir a frequência, também altera os nossos batimentos cardíacos, a nossa respiração, que é, de novo, trazer para a presença. Então, e como você encontra algumas curas ou melhores maneiras de lidar com isso, é trazendo presença. E você usar o som, a cor e a presença, geralmente te traz estrutura para você seguir para o próximo passo. Então, na minha percepção, sem dúvida, usar as pedras, usar tudo disponível. São ferramentas, são recursos. Você já tentou fazer constelação de gato? Já. Como é que foi? Uau! Já. E como é que foi? Foi legal? Teve movimentos interessantes ali? Sim, principalmente quando você pega a mãezinha que teve que deixar os filhos muito rápido. É delicado, porque você precisa explicar que aqueles filhos existem e existiram. Então, colocar cada um no lugar certo. Por exemplo, tinha um que tinha perdido, vamos dizer assim, foi um resgate, a mãezinha tinha perdido os filhotes, mas continuava tentando achar os filhotes, com bichinhos de pelúcia, essas coisas. E aí eu falei, não, vamos testar na Burgundy para fazer qual que é. E, na verdade, ela só precisava entender que eles já tinham partido. Na cabeça dela, nas sensações dela, o espírito ou a energia daqueles bebês precisava colocar em algum lugar. A hora que você coloca que sim, eles estão bem, porque de fato estavam, e estavam em outra casa, sendo cuidados, parou. Então, da mesma forma com que a ser gente... humano. A gente não pode assumir lugares equivocados. E como você estava falando de constelação, como entram os humanos na constelação para eles? Os humanos, olha, patéticos. Com certeza, ele é humano, óbvio. Meu raptor. A gente é só um espelho deles, assim como eles são um espelho da gente. Então, nesse caso da gatinha, a tutora tinha perdido o primeiro bebê. Então, aí foi um trabalho, né, de conexão com a gatinha e com a mãe. é sempre coletivo. Interessante. É sempre Muito coletivo. legal, hein? Mas a gente faz uma matilha híbrida, né, de humanos e gatos. E cachorros agora. A gente estava falando dessa coisa de amor, e eu nunca tinha vivenciado estar com um bichinho, né? Porque na infância eu não tive e tal. Fui super alérgico, meus pais trabalhavam bastante. E aí eu casei com a Daniela, e aí ela já tinha os 2 bichinhos. E aí uma das preocupações que eu tinha, nossa, dá trabalho, né? E aí você começa a ver que o trabalho que dá é feito assim de extremo coração. Não é um tempo que você sente que reduz. É um tempo que parece que você se conecta. Então, foi um grande aprendizado para mim esses 3 anos. Para mim, é essa conexão que acontece. Isso com planta, sempre que você está com a natureza, você se torna o seu potencial
acelerado, vamos dizer assim, ou se conecta com o seu melhor potencial. E eles trazem isso. Então, vai dar trabalho? Dá trabalho respirar? Dá trabalho comer? Dá trabalho tomar banho? Tudo dá trabalho. Tudo dá trabalho. Agora, como você vai ver esse trabalho aí? Cada um no seu cada um. Maravilha. E como é que a pessoa que não consegue falar com animais pode começar a trabalhar essa conexão? Excelente pergunta. Porque, para mim, hoje em dia, é comum, né? Falar com árvore, falar com planta, falar com o acaso, falar com os animais, normal. Mas como era antes disso, né? Eu convivo com uma pessoa que não tem essa percepção. Para ele fala, no way. Só que tem uma técnica que ele, por incrível que pareça, me ensinou, que faz com que você faça isso. É muito simples. Você repete um ciclo de 4, 4 e 4. Então, eu vou fazer para que vocês vejam como é. Eu não gosto de fazer de óculos. Porque eu não gosto. Mas, geralmente, senta de uma maneira confortável, que para mim é assim. Respira profundo e puxa o ar em 4, prende em 4, solta em 4 e volta o ciclo. O nome disso é presença. Samavriti Pranayama. Então, GG, tem que começar a conversar com seus gatos lá, GG. Conexão tá aberta. E isso faz com que você regule o seu sistema. E você vai abrir, com certeza, a sua melhor maneira de perceber, de se comunicar. E aí você vai ouvir vai lá, pega mais um sachê. Ou tipo, odeio esse perfume. Você falou, não, esse perfume é muito, muito demais pra mim. O seu cheirinho natural é mais gostoso. Muito bom. E aí, GG, qual que é o recado dos seus gatos? Não, eu tô pensando agora no bebê. Que a gente tem um gato. Vou te chamar depois. Que ele não se mistura. Nem com os outros gatos e nem com a gente. Então, assim, quando tá frio, aí ele até se aproxima dos outros gatos. Mas ele gosta muito de ficar na dele. A gente tenta fazer carinho nele. Às vezes ele deixa, às vezes não, assim. Mas é um gatinho que fica mais isolado. Da gente, assim, e ele é lindo, assim. Parece um sorvetinho, assim, tudo. E a gente fica tentando entender o bebê. Tipo, a gente fica com dó, porque ele fica mais sozinho, né? E a gente podia fazer, tipo, um Dr. Pet, assim, aí... aí você grava depois. Grava ela tentando conversar com o bebê. Aí o bebê olha pra ela, não quer. Isso. Aí depois a gente conta. É muito impressionante, porque quando você falou, você se conectou verdadeiramente com ele. Né? E eu vi o seu gatinho, tipo, fazendo afastamento. E nisso, conectando com a sabedoria dos dragões, me veio a imagem claramente do turquoise. Marta, você pode explicar um pouquinho o turquoise? Eu quero meu tempo, né? É dele mesmo, né? Então... Isso tem como você falar, olha, eu te aceito do jeito... Minha sugestão. Eu te aceito do jeito que você é, eu respeito o seu tempo e eu te amo. Você vai ver que vai mudar. Depois você conta hoje. Será que ele vai se aproximar um pouquinho? Porque é muito engraçado. Às vezes, quando o tiguinho vem
pedir carinho. Aí ele vem também, mas aí eu não sei se ele quer, tipo, chega pra lá no tiguinho e tal, assim. Aí ele vem. Ou ele se sente seguro. Tipo assim, ninguém matou o tiguinho, então também posso chegar ali, né? Mas ele é um gato mais sensível, assim, sabe? Bem, tanto a pele dele, que é aquela barriga rosinha, assim, de passar mal também com comida, enfim. Mas, interessante, eu vou fazer isso com o bebê. E você lembra como chegou o Turquoise? No tempo, né? E o Turquoise, a Ana sempre conta a história de uma paciente dela que foi uma aluna... Turquoise ou Aquamarine? Aquamarine. Porque eu tava falando de tempo, mas essa história é da Aquamarine. Aquamarine, eu errei o nome. Aquamarine. E eu tava muito... No tempo era por causa do... Eu preciso do meu tempo. Do tempo. Mas o Aquamarine, aí o que eu vi do Aquamarine foi como se ele estivesse dentro do bebê, vamos dizer assim. Uhum. Então, por isso precisa aceitar e acolher. Aí, pode contar a história certa agora. Imagina, gente. É que o Aquamarine, ele é um dragão que faz com que você aceite quem você é, do jeito que você é. E talvez você precise ir lá usar um Aquamarine ali pra você deixar ele se aceitar do jeito que ele é. Porque talvez ele esteja com questões de personalidade. Pode ser. Tipo, precisa ser igual aos outros. Não precisa, Pepe. Mas ele é aquele gato que se ele gostasse de colo, nossa, ia ser assim um negócio maravilhoso, assim, sabe? Aquele curtinho, fofinho. Parece um biscoitinho. E diz pra ele que tudo bem ele não gostar de colo. Porque isso vai fazer com que você reforce quem ele é. E entenda quem ele é. Porque talvez ele esteja numa briga constante de tipo, pô, os outros são mó fofinhos, eu sou aqui, mó, tipo, Então... Vou conversar com o bebê. Trarei novidades. Por favor, das expectativas dos humanos, né, também, que eles têm que lidar. Sim, isso é uma excelente lição. Porque a gente faz isso com pet, a gente faz isso com criança, a gente faz isso com marido, a gente faz isso com tudo. Aí, só que assim, a expectativa é sua. Os gatos não têm. Não prometi nada. Não prometi nada. Você que criou isso pra você. Ainda termina assim. Patética. A gente entender que tipo, a realidade é muito diferente da expectativa. E, na minha percepção, a nossa expectativa, que a gente conhece no conceito ocidental, é uma forçação de barra muito grande. Né? Porque se você parar e perceber a real das coisas, muitas vezes você nem quer aquilo. Gente, lição dos gatos para 2026. Não cria expectativa, cria gatos. Cria gatos. Muito bom. Raquel, você atende bichinhos na mesa radiônica? Como é que tá agora a sua vida? Sim, atendo. E geralmente estende para o tutor, porque eles são o espelho, como você mencionou, que deu a minha resposta, inclusive. E eu faço isso com muito amor e muito respeito. Então, por exemplo, às vezes, ele não quer. E o tutor quer que faça a mesa, quer que aquilo... Tipo, não vai adiantar. Né? Então, isso eu posso te dizer claramente, que às vezes tem ok da mesa, às vezes não, e muitas, mas assim, 99% das vezes, o tutor chega com uma queixa e o problema é outro. Então, a queixa era do xixi. Beleza, eu sei limpar o xixi para que não vá mais o cheiro e o animal não faça mais.
Mas o problema era o perfume que ela comprou caríssimo e que ela estava se sentindo super bem com aquele perfume, mas o gato não. Então, também é entender que tem essa ligação muito próxima. Por exemplo, da mãe que perdeu o bebê. Às vezes parece uma coisa boba, mas Não é, né? não é. Novidades, algumas mensagens dos gatos de vocês para 2026? Meu gato, ele é um gato de padrões, né? Então ele tem uma rotina bem organizada. Tanto que quando a gente mudou de casa, para ele se adaptar, eu fiz um acordo com ele. Eu vou te dar petisco sempre quando eu chegar do trabalho. Aí ele fica me esperando. Então, Bonitinho. não, ele fica me esperando. Mesmo os dias finais de semana, no horário certinho, 10h20, ele miau. Ele me chama, aí eu vou lá. Aí se ele mia antes, eu falo, olha, daqui a pouco. Aí eu volto no horário certinho. Então a gente fez esse acordo e funciona tudo certinho, né? Ele não faz mais bagunça, tal. Que era esse momento que ele estava se adaptando. Então, uma dica para 2026 tenha rotina como os gatos. Rotina como os gatos. E deixem os acordos muito evidentes. Sim, Porque você combinou. combinei. Mentalmente, falei, olha, gatinho, não mia de madrugada, fica E ele tranquilo. entendeu. Então, a partir do momento que você tem os combinados muito bem estabelecidos, a expectativa... Eu vou fazer um combinado com o bebê. Você conta pra gente. Bebê, eu te aceito como tu és. Você vem no meu colinho todo dia por 5 minutos. Reconciliação, hein? É isso. Por exemplo, para vir para cá, eu combinei com a Onyx. Falei, olha, eu sei que você gosta de passear, tudo bem. E eu gostaria que você fosse comigo pro podcast e você ficasse o mais confortável possível para ser quem você é e deixar o ambiente o melhor que pode ser. Não, realmente mudou a vibe quando ela entrou, né? Não, outra energia. É incrível. E descanse em 2026, gente. Recado da Onyx. Confortavelmente. Ô, Raquel, depois eu queria bater um papinho com você, que eu tô muito preocupada com o gatinho do Doni. Será que ele realmente é bem cuidado, assim? Será que o Doni é mal-humorado com gato também? Qual que é o nome? É gato ou gata, Doni? Tem 3? Por que eles ainda não se uniram e fizeram um motim contra... Que lindinhos. Gente, depois se vocês quiserem, postem as fotos dos seus gatos com hashtag. Sim. Pra gente conhecer os bichinhos de vocês. Dos 45 do segundo tempo. 2 coisas, Raquel. A gente acabou de perder um gatinho. Aí fica naquela coisa, né? Existe o céu dos gatos? Sim. Para mim, eu vejo da seguinte forma. Primeiro, você poderia fazer esse ciclo de encerramento. Né? Geralmente, visualiza... Aí é minha coisa da minha cabeça, tá? Mas você pode fazer do seu jeito. Eu visualizo ele andando num arco-íris maravilhosamente brilhante. Já vou chorar. Indo para um lugar muito, muito delicioso, onde o conforto existe pleno. E os portais dos dragões, onde vai os bichinhos, é muito fofo. Então, existe um portal mesmo, numa dimensão onde vão todos os bichinhos. Sim. E faz o ciclo de encerramento e agradece pelo que ele te ensinou. Diga que o ama verdadeiramente. Veja o que você aprendeu com ele. E qual a bênção que ele te deixa. Porque em você, no seu corpo físico, em alguma parte do seu corpo, ele deixou uma bênção. Olha só. Entendi. E isso é único. E a partir do momento que você celebra essa bênção, essa dor, ela vai se dissipando. Vai se dissipando. E cada vez que você entra em contato com essa bênção, por exemplo, coragem, você não chora. Você pensa,
É isso aí. Entendi. Ou então, você me deu a bênção da alegria. Muito obrigado. Sempre agradecer a bênção. Ah, mas eu não sei qual é a bênção. Como eu vou chegar nela? Vamos com calma. Primeiro, passo a passo. E se você quiser realmente saber qual é a bênção, também a gente consegue fazer mesa para isso. Diz que 011 14 06. Manda mensaginha pra Raquel. Não precisa passar por luto dos animaizinhos. Também não é fácil, então também tem apoio para isso. Exato. E também, Passou. enfim, o que é importante é você entender que a gente está numa nova fase de consciência humana e que a gente realmente está em cooperação com todas as espécies, né? Então, trazer esse podcast com a Raquel, eu queria trazer essa consciência que a gente está começando a entender os animais de uma outra maneira, né? E aí, trazer eles nessa consciência de cooperação mesmo, né? Sim. Então, né, enxergar o seu bichinho ali como alguém que está cooperando com você. E a carta que saiu pro podcast, porque obviamente que eu tirei uma carta pra saber do podcast, foi girassol. Que bonitinho. Pra mim. E qual que é o da cooperação? Caramelo. 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 Né? Então, trazer essa energia de cooperação para todo mundo. E né, deixar esse recadinho para vocês para 2026 começar com cooperação, né? A gente começar em algum nível de cooperação entre humanos e as espécies. Então, se você não tem gato, não tem cachorro, às vezes uma plantinha, né? Às vezes, sei lá, no vento, mas né, alguma coisa para a gente começar a sair dessa bolha e né, ver quanto que a gente pode aprender com as espécies e quanto a gente aprende quando se abre para isso, né? E acho que... E aí, eu tirei uma carta pro final do podcast. E saiu Shining. Valorizar eles. Gratidão, gatinhos. Então, também gostaria de agradecer todos vocês. Valorizar toda a sua entrega. Toda a sua presença. Gratidão, Onix. Acordou. Já tá terminando, falando. Estamos terminando. Gratidão, 3 gatos do Doni. Boa sorte, 3 gatos do Doni. E gratidão a todos os gatinhos e cachorros que estão com os ouvintes, né, que estão ali. Deixar o nome do bichinho de vocês pra gente também conhecer os bichinhos de vocês. E que a gente realmente comece em 2026 com outro olhar para nossa vida, né? Esse olhar dos gatinhos, olhar dos cachorrinhos. Cuidem dos bichinhos. Cuidem né? dos bichinhos também. Valorizem essa relação que é única, é fantástica, te traz para o presente e te dá o maior presente, que é estar aqui com fofuras dessas. Gratidão, pessoal. Gratidão, um ótimo 2026. Até mais. Tchau, tchau.